Egito Antigo cometeu um crime. Apagou o nome da faraó mais poderosa de sua história. Durante 22 anos, ela construiu templos monumentais, comandou expedições lendárias e transformou o Egito num império de ouro. Mas quando morreu, mandaram destruir suas estátuas, raspar seu nome das pedras e fazer o mundo esquecer que ela existiu. Esta é a história de Hatshepsut, a rainha que venceu a eternidade. O mundo que negava seu direito de existir. Estamos no ano 1507 a.C. Há quase 3.500 anos, o Egito vivia sua época de ouro, pirâmides erguidas há séculos, templos repletos de deuses e um sistema de poder baseado em uma lei inquestionável. Apenas homens podiam reinar. Para uma mulher, sentar-se no trono dos faraós não era apenas proibido, era impensável. Mas Hatshepsut nasceu diferente. Filha do faraó Tutmés I, ela cresceu dentro dos palácios de Tebas, observando os rituais do trono, os jogos de poder e as cerimônias religiosas que sustentavam o império. Enquanto outras meninas da nobreza aprendiam a tecer e a cuidar do lar, Hatshepsut aprendia hieróglifos, arquitetura, economia e religião. Ela não foi criada para ser rainha, foi criada para comandar. E, acima de tudo, aprendeu a não ter medo. Quando seu pai morreu, o trono passou para seu meio-irmão, Tutmés II, com quem Hatshepsut foi obrigada a se casar. Uma tradição para manter o sangue real puro. Mas Tutmés II era fraco, doente e morreu jovem. O herdeiro seguinte, Tutmés III, ainda era uma criança, filho de Tutmés II com outra esposa. E foi aí que Hatshepsut deu o primeiro golpe de genialidade. O golpe silencioso. Inicialmente, ela assumiu o título de regente, aquela que governa em nome do faraó a criança até que ele cresça. Era um papel aceitável para uma mulher, esperado até. Mas Hatshepsut não era uma mulher que aceitava limites. Depois de alguns anos como regente, ela fez algo que nenhuma mulher havia feito antes. Coroou-se faraó. Não regente, não rainha consorte, faraó. O Egito nunca tinha visto nada igual. Uma mulher vestida com a coroa dupla dos faraós, usando barba postiça, cerimonial e trajes masculinos, não como farsa, mas como estratégia. Ela sabia que, para ser respeitada, teria que parecer aquilo que o mundo esperava de um governante. Mas por trás da máscara masculina, sua mente era sua maior arma. A faraó que escolheu a paz. Durante 22 anos de reinado, Hatshepsut transformou o Egito num império ainda mais rico, estável e próspero. Mas ela não fez isso com guerras. Enquanto outros faraós buscavam glória em campos de batalha, conquistando territórios à força, Hatshepsut escolheu outro caminho: comércio, diplomacia e arte. Ela mandou construir templos monumentais que desafiavam o deserto, avenidas de esfinges, palácios que pareciam tocar o céu. E seu templo mortuário, em Deir al-Bahari, é até hoje uma das obras arquitetônicas mais impressionantes do Egito Antigo. Uma sinfonia de pedra, erguida para desafiar o tempo. E foi sob o comando dela que partiu uma das lendárias expedições da antiguidade, a viagem ao Reino de Punt. O Reino de Punt era um lugar quase mitológico, localizado provavelmente na região da atual Somália ou Etiópia. Era conhecido como a Terra dos Deuses, de onde vinham incenso, mirra, ouro e especiarias raras. Mas ninguém sabia ao certo onde ficava, e poucos faraós ousavam tentar chegar lá. Hatshepsut ordenou a expedição mais ambiciosa de sua época. Enviou navios pelo Mar Vermelho carregados de presentes e diplomatas. E quando retornaram, trouxeram não apenas tesouros, ouro, mirra, marfim, incenso e animais exóticos, mas também a prova de que o Egito, sob uma mulher, era poderoso o suficiente para alcançar o impossível. Essa missão foi registrada nas paredes do templo de Deir al-Bahari, com imagens detalhadas dos navios, das trocas comerciais e até dos habitantes de Punt. Era propaganda, sim, mas era também verdade. Sob Hatshepsut, o Egito viveu um dos períodos mais pacíficos e prósperos de sua história. Não houve grandes guerras, não houve invasões
Não houve crises econômicas, apenas prosperidade, arte e diplomacia. Mas o sucesso tem um preço, e Hatshepsut pagaria caro: o ódio silencioso. Thutmose III, o enteado que Hatshepsut criou e manteve longe do poder, cresceu à sombra da faraó. Durante mais de 20 anos ele foi oficialmente corregente, mas na prática invisível. E enquanto Hatshepsut reinava com brilho, Thutmose III alimentava uma mistura complexa de respeito, admiração e ódio. Quando Hatshepsut morreu, por volta de 1458 a.C., Thutmose III finalmente assumiu o trono sozinho. E foi aí que ele cometeu o impensável. O crime contra a memória. Thutmose III ordenou que o nome de Hatshepsut fosse apagado da história. Suas estátuas foram destruídas. Seus cartuchos, os símbolos que traziam seu nome, foram raspados das paredes dos templos. Seus monumentos foram mutilados. Nos lugares onde antes se lia Faraó Hatshepsut, amado de Amon, restou apenas o vazio. Era como se ela nunca tivesse existido. E o Egito manteve esse silêncio por quase 3.000 anos. Gerações passaram, dinastias caíram, impérios surgiram e desapareceram, e o nome de Hatshepsut permaneceu enterrado sob a areia do deserto. A redescoberta. Só no século XIX, com o trabalho de arqueólogos europeus, seu nome voltou à luz. Ao escavar o templo de Deir al-Bahari, encontraram algo extraordinário. Imagens de uma mulher de rosto sereno, vestida como faraó, recebendo oferendas dos deuses. E em uma inscrição parcialmente apagada, ainda era possível ler: Ela é o faraó amado de Amun, que reina por toda a eternidade. Aos poucos, os especialistas começaram a juntar as peças e perceberam que estavam diante de uma das governantes mais importantes da história do Egito, uma mulher que havia sido deliberadamente apagada. A verdade que o tempo revelou. Hoje, sabemos que sob o governo de Hatshepsut, o Egito viveu um dos períodos mais pacíficos e prósperos de sua história. Não houve grandes guerras, não houve invasões, não houve crises econômicas, apenas prosperidade, arte e diplomacia. Mas o fato de ter sido mulher foi suficiente para que séculos de patriarcado tentassem sepultar sua memória. E ainda assim, o tempo falhou. Porque, ironicamente, o templo que ela construiu para ser eterna sobreviveu. Suas colunas continuam de pé, desafiando o deserto. Suas inscrições ainda podem ser lidas e seu nome, que foi apagado das pedras, foi devolvido à história pelos arqueólogos. E enquanto isso, os nomes de muitos dos reis que a sucederam desapareceram na poeira do tempo. O legado imortal. Hatshepsut queria provar que o poder não tem gênero, e conseguiu. Mesmo apagada, venceu a eternidade. Ela foi a primeira mulher da história registrada a governar uma nação inteira como faraó, e fez isso não pela força da guerra, mas pela força da inteligência, da visão e da coragem. No fim, o tempo a julgou com justiça, porque de todos os faraós, poucos deixaram uma marca tão profunda. E entre as ruínas do Vale dos Reis, ainda ecoa o sussurro de seu nome proibido. Eu fui aquela que fez renascer o Egito. E o que é apagado dos muros, o tempo devolve à memória. A lição que sobreviveu. Hatshepsut nos ensina algo que o mundo ainda precisa aprender: que a grandeza não está no gênero, mas na capacidade de liderar, criar e transformar. Ela não pediu permissão para reinar. Simplesmente reinou. E mesmo que tenham tentado apagar seu nome, destruir suas estátuas e fazer o mundo esquecer que ela existiu, ela venceu. Porque o tempo não apaga quem constrói a eternidade. E Hatshepsut construiu não apenas templos de pedra, mas um legado que atravessa milênios. Hoje, milhões de pessoas visitam Deir al-Bahari, olham para aquelas colunas majestosas e sussurram o nome que foi proibido por 3.000 anos: Hatshepsut. A faraó que o Egito tentou apagar, mas que o tempo resgatou. Porque no fim,
A história pertence não aos que apagam, mas aos que constroem.